Nós vamos começar então a nossa tarefa aqui, convidando a nossa companheira Rogéria para fazer a prece e a Aline para fazer a leitura da página. Boa noite. O livro é Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. O nome da página é Tendo Medo. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus, capítulo 25, versículo 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribuiu ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica. Há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam, e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir. Medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer. Medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Boa noite, companheiros. Então, nesse momento, procuremos elevar os nossos pensamentos ao Criador do Universo, a Jesus, o nosso irmão maior, aos mentores espirituais que nos cercam. Querido Mestre Jesus, neste momento em que aqui nos encontramos, pedimos a vós que possa nos permitir o convívio fraterno com espíritos bondosos que venham nos auxiliar na compreensão desses ensinamentos que serão trazidos pelo nosso companheiro Caetano, e que da mesma forma ele possa ser envolvido e intuído em suas palavras, para que elas penetrem o fundo de nossas almas, nos levando a reflexões profundas acerca da vida. Que o seu verbo seja inflamado de ensinamento e de amor. Assim, Senhor, damos por iniciado o trabalho dessa noite de hoje. Graças a Deus. Obrigado, Rogério. Obrigado, Aline. Então, o nosso irmão Caetano nos traz hoje uma reflexão sobre o céu e o inferno, educadores da alma. O nosso amigo é do Grupo Espírita Fraternidade, que nos dá a honra da sua presença aqui, e a tribuna lhe pertence. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, que a gente possa, nesse momento, estar com os nossos pensamentos tranquilos, juntamente com nossos amigos, amores, mentores espirituais, que estão sempre nos acompanhando, né? Eu gostaria também de dedicar esse estudo e essa noite, esse trabalho,
com a espiritualidade dos mentores. Há um irmão que desencarnou, né? O seu Lima, lá do Francisco de Assis. Eu vi ele muito lá na Casa Luz de Esperança, né? Em decorrência de um acidente. E que os espíritos amigos possam envolvê-lo, consolar a família. Tá? E o nosso título é Céu e Inferno, Educadores da Alma. As visões, elas são diferentes, né? Acerca da religião católica, acerca de cada religião. E o Espiritismo, ele tem uma explicação, ele tem uma abordagem muito interessante a respeito dessa temática. Então a gente vai iniciar falando de Platão, né? 428 a.C. e 347 a.C. foi o tempo que ele viveu. Ele foi um filósofo grego, considerado um dos principais pensadores da sua época. Discípulo de Sócrates, procurava transmitir uma profunda fé na razão e na verdade, adotando o lema de Sócrates: o sábio é o virtuoso. Ou seja, a sabedoria, ela precisa ser acompanhada de entendimento para que possamos ser virtuosos, para que possamos desprender-nos em virtudes. Porque a compreensão, ela nos ajuda no consolo, na melhoria de si mesmo, na autoobservação, até mesmo na autocrítica, e nos faz evoluir um pouco mais, porque a gente passa a entender o próximo, por mais difícil que seja a situação dele, sem nos desequilibrar. Porque muitas vezes eu sou um cara muito bacana, muito legal, mas quando eu vejo alguém que não é bacana, que não é legal, a gente sempre se acha, né, um pouco melhor. Nós somos ótimos, vamos dizer, advogados de nós mesmos, né? Mas a gente se irrita facilmente quando a gente não encontra alguém que corresponde ao nosso pensamento. E a gente entra em desequilíbrio. E às vezes a gente carrega algumas virtudes, algumas qualidades, mas quando se fala de observar as qualidades do outro, a gente já tem uma certa impaciência. Mas isso é um pecado mortal? Não, isso é natural. Isso é do aprendizado humano. Mas, no entanto, é importante a gente ter essa compreensão, esse conhecimento, para a gente nos prevenir, para a gente se prevenir das situações que estão no nosso caminho, não é? E continuando aqui, ele foi fundador da academia em Atenas. Ele que fundou a primeira academia. Primeira instituição de educação superior no mundo ocidental. Foi considerada a figura central na história da filosofia do Ocidente, juntamente com seu mentor Sócrates e seu discípulo Aristóteles. Uma das suas histórias foi sobre o mito da caverna. O mito da caverna é uma história interessante. Havia umas pessoas presas numa caverna e tudo que elas tinham era o interior da caverna. Elas estavam acorrentadas, estavam presas nessa caverna. E nessa caverna tinha uma luz, né? Havia um relevo dentro dessa caverna. Era uma caverna bem, né, sinuosa. E eles viam sombras passando do lado de fora, o reflexo das sombras que passava na parede. O que eles entendiam? Conforme a figura aqui, olha lá, a figura de pessoas passando, eram uns guardas passando lá fora. Então, tudo que eles tinham era a imagem de pessoas tomando conta deles. Então, o pensamento deles era muito limitado, né, em virtude das imagens que eles viam
refletidas no interior da caverna. Um deles conseguiu uma vez fugir, sair. Aí tem um homem aqui com a roupa vermelha, né? E ele conseguiu sair. Ele saiu, viu como era tudo lá fora, observou, andou e retornou. Quando ele retornou, ele disse como é que era. Olha, gente, lá fora não é só isso não. Ele conseguiu se esquivar de alguns guardas ali e ele voltou para contar. Ninguém acreditou nele. E era justamente essa analogia, essa história, né, que Sócrates levava nos seus estudos. Então ele falava sobre uma situação e que ninguém acreditava. Pouquíssimos acreditavam. Não é? E nós temos também um outro exemplo, né, no livro Nosso Lar, do André Luiz, a lenda do peixinho vermelho. Quem leu o livro aqui se lembra da história. Havia um lago, um pequeno lagozinho, tinham vários peixes, e o peixinho vermelho era miudinho, e ele era perseguido pelos outros peixes, né? E ele vivia, coitado, numa tristeza, num temor, numa fuga constante, né? Porque a qualquer momento ele poderia virar a refeição dos outros peixes, dos outros, né, que viviam ali naquele pequeno lago. Ele conseguiu uma vez passar numa fresta. Ele conseguiu, porque ele, de tanto medo que ele tinha, né, de ser açoitado pelos companheiros, ele se escondia por entre umas pedrazinhas e ele conseguiu passar. Isso aqui é um resumo que eu estou dando da historinha. E ele conseguiu passar. Quando ele passou, ele foi para um outro lugar, um outro lago, que deu um outro ajuntamento de águas muito grande. E ele navegou. Parece um pouco aquela historinha do Procurando Nemo, né? Aquele peixinho também que foi e viveu em outros lugares, foi parar dentro de um aquário, aquela história toda. Então, a pessoa que inspirou o Procurando Nemo, né, da historinha, acho que é da Pixar, eu tenho a impressão que ele usou um pouco essa historinha do peixinho vermelho, porque o Nosso Lar, de acho que 1939, 1940, um livro muito antigo, e ele conseguiu sair e voltou, contou para os outros peixes o que ele tinha visto lá fora. Olha, eu encontrei outros peixes que eu nunca vi na minha vida, outras formas de vida e tal, e contou os peixes, tudo rindo dele. Ah, isso é um besta, isso é conversa fiada. E tinha uns que já falavam isso porque não ia caber naquela fresta. Mas tinha uns que conseguiria, mas teria que fazer uma dieta, tinha que emagrecer, ficar fininho, para poder conseguir passar naquela fenda e ir para o outro lado. E André Luiz, ele enfatiza essa história, ele conta no livro, em que ninguém acreditando, né, no peixinho vermelho, ele acabou atravessando e ficando para o outro lado, e num belo tempo aquele laguinho ele foi secando e ele acabou. Isso, se a gente colocar como analogia da nossa vida, o mundo espiritual é como se fosse esse lago maior. E aqui no mundo material é como se fosse, né, em comparação, esse pequeno lago. Então nós aqui é como se a gente estivesse, né, fazendo uma comparação, onde a gente estivesse dentro de um aquário. E a gente mal conhece esse aquário. A gente não conhece o que está aqui nesse aquário direito, mas muito menos o que está do lado de fora do aquário. E que muitas pessoas ignoram ou não querem saber. Claro que nos momentos mais difíceis a gente sempre apela, né, para aquela coisa assim, ai meu Deus, né? Mas aí esse preparo durante a vida também é importante, porque a gente não pode lembrar do guarda-chuva quando você está lá do lado de fora e começa a chover e cadê o guarda-chuva? Você esqueceu de comprar o guarda-chuva, você esqueceu de adquirir
ou de guardar, ou de saber onde ele está, não é? Muitas vezes na nossa vida a gente costuma agir dessa forma. E continuando aqui, eu desde criança, é uma historinha aqui, que eu já fazia umas perguntas para minha mãe, um pouco complexas. Eu era pequenininho, eu devia ter uns 5, 8 anos de idade. E eu tinha o hábito de perguntar para minha mãe o que a gente estava fazendo aqui no mundo. Mãe, a gente veio aqui para quê? O que a gente veio fazer aqui? Essa pergunta que a criança faz para a mãe, para o pai. Né? Eu perguntava, tem tanta coisa para se perguntar, eu perguntava outras coisas também. Mas eu queria saber o que a gente estava fazendo aqui. A gente veio aqui para quê? Não é? E o que aconteceu? Ela vou tirar aqui primeiro, e ela me falou assim, olha filho, eu não sei o que a gente veio fazer aqui. A gente está aqui para fazer uma opção de coisa. Mas a gente vai para o inferno ou para o céu, mãe? Porque o inferno pega fogo. Eu falei, olha só, mas a gente vai para o inferno e a gente vai ficar queimando no inferno, não vai? Eu falei, vai, a gente vai queimar no inferno. Mas a gente vai queimar, vai torrar, né? E vai derreter, né? Vai derreter. E depois que a gente derreter, como é que vai ser? Aí acabou o fogo, aí apaga, a gente some, desaparece do além. Não, filho, a gente continua queimando, porque o fogo é eterno. Eu falei, tudo bem, mãe, o fogo é eterno, mas eu vou derreter, eu vou acabar, vou sumir, virei fumaça. Meu filho, olha só, eu não sei como é que acontece, eu sei que teu fogo é eterno. Por que você não vai perguntar para o padre? Você conhece o padre, está sempre na missa lá. Eu falei, vou perguntar para o padre. E lá para os meus, acho que 13 anos, por aí, 14, eu já tinha feito primeira comunhão, eu fui na casa do padre perguntar ao padre. Na época eu era padre de Olindo, Cássia conheceu ele, né? A gente era do mesmo lugar. E o padre de Olindo me atendeu, bati na casa dele, né? Numa paróquia, ela morava numa paróquia, Nossa Senhora Aparecida, lá na Vila Emil, lá em Mesquita. Ele atendeu, eu entrei, ele falou assim, mas que Caetano, entra aí. E eu fiz essa pergunta para ele. Sabe o que ele me respondeu? Era um mistério de Deus. Eu falei, mas espera aí, mas e Maria, os irmãos de Jesus e tal? Meu filho, isso é mistério de Deus. Eu falei, mas... Aí fiz mais umas perguntas e depois eu fui entender que Martinho Lutero questionou a Igreja Católica as 95 teses. Eu não sabia, eu já tinha pelo menos umas 3 ou 4 ou 5 teses que eu tinha perguntado. O que o padre disse? Tudo era mistério de Deus. Eu cheguei em casa, né? Minha mãe veio logo me procurar. E aí? Falou com o padre? Acho que é porque ela não queria perguntar ao padre, né? Aí, pelo menos eu tive a cara de pau de perguntar ao padre. E falou com ele. Falei, mãe, mas e aí? O que ele disse? Falei, filha, mãe, ele disse que é tudo mistério de Deus. Ué, mas mais o quê? Falei, mais nada, ele só falou que é mistério de Deus. Quer saber uma coisa, meu filho? Eu acho que esse padre não sabe as coisas direito, não. Mas você tem que perguntar assim, o bispo, o Papa sabe. Tá? Porque o Papa, ele é infalível. Tudo que ele fala é verdade. Porque tinha a tese da infalibilidade do Papa. E a dúvida, cientificamente falando, continuava na minha cabeça, porque uma coisa não pode queimar, e continuar queimando, e derreteu, e nunca acaba de queimar. Que história é essa? E eu vivi com isso. Mas a vida foi passando, né? E eu fui continuando aqui. Inclusive o Papa Francisco, ele disse que o Papa errava depois, algum tempo atrás. Como minha mãe desencarnou em 92, eu tinha 22 anos só. Eu falei, se ela estivesse aqui, ela ia saber que o Papa errava. Mas eu já conhecia a doutrina espírita também.
Então, por volta dos 40 anos de idade, quando eu conheci a doutrina espírita, eu li esse texto no Livro dos Espíritos, na pergunta 941. A preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação, se elas têm o futuro pela frente? Por que se preocupa tanto com a morte se ela está... A gente sabe que ela vai existir, mas a gente quer, como se quisesse ignorar. Não, isso não existe, não quero pensar nisso, não quero falar nisso. É porque a gente tem uma folha de serviço. Ninguém sai de lugar nenhum para lugar nenhum sem saber o que vai fazer. Né? É como se você fosse num mercado, você tem que ter uma lista de compra, você vai saber, ou de cabeça, ou no WhatsApp. Tem pessoa agora que vai no mercado, agora fica no WhatsApp perguntando para o outro, coitado, que em casa, eu esqueci de fazer a lista, me responde aí e tal. Né? Nossa, não fala não. Aí, então a gente, o que acontece? A gente está preocupado com a folha de serviço, mas está preocupado em angariar bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes? Não, a gente muitas vezes posterga. Depois eu faço isso. Depois eu vou lá. Vai ter um estudo lá no nosso lar. Depois eu vou. Eu estou tão ocupado. Vai na rede social, tá cheio de negócio postado lá, é curtida para tudo que é lado. Mas não tem tempo de pensar em coisas interessantes que podem resolver a nossa vida nos momentos mais complicados. Não é? E continuando aqui, os espíritos respondem: é errado que tenham essa preocupação, mas que queres? Procuram persuadir a todos desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno, pois lhes ensinam que tudo aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Então, tudo é pecado, a maioria das coisas. O dinheiro é pecado, a vida social é pecado, a política é pecado, tudo é pecado, não se pode... Então, é mais certo que a gente vá para o inferno. Provavelmente, até porque isso aqui é um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda impera. Então tem essa situação toda. E ele diz aqui, os espíritos continuam: assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Então a gente passa a ignorar. Vamos ignorar isso porque é uma situação tão difícil de pensar. Então a gente deixa para lá. Quando estiver perto, quando estiver bem velhinho, eu vou pensar nessa tal de morte, como se só fosse morrer também depois que ficasse velho. Tem muita gente indo antes da hora, aí, direto. Né? E é natural também isso. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem o fogo eterno que deve queimá-los sem o destruir. Está lá no Livro dos Espíritos. E era exatamente essa dúvida que eu questionava com a minha mãe. Temem o fogo eterno que deve queimá-los sem o destruir. E eu ficava inculcado porque o fogo não destruía logo, não acabava com tudo. Mas aqui está dizendo que ele vai queimar sem destruir. Aí foge da ciência. Não é? Por isso que a doutrina espírita é uma fé raciocinada, baseada em ciência, filosofia e religião. E Kardec usou uma frase muito interessante, que ele dizia o seguinte: se os meus escritos disserem uma coisa e a ciência disser outra, jogue os meus escritos fora. Então eu achei muito bacana ele falar isso. Porque muita gente acaba pensando que a gente tem que acreditar em tudo, que a gente não pode... Não, ele questionava.
Às vezes o Espírito perdia até a paciência com ele. O Espírito fala, nós já o dissemos. Tipo assim, ó, já falamos já, você está perguntando de novo. E ele perguntava quase que a mesma coisa de novo. Mas são perguntas que nós gostaríamos de fazer, não é? E continuando aqui. Opa. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro. A esperança lhe acena com uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar ele deva temer. O justo, né, a pessoa que tenta viver de forma mais tranquila, não precisa ser santo não, claro que não tem ninguém santo. Mas ele não teme tanto ao futuro. Então, quando Jesus, né, falava, o Evangelho nos ensina a ter uma vida mais tranquila, dentro de uma razoabilidade melhor, equilíbrio de tarefas, é justamente para a gente não temer tanto certas coisas, certas vulnerabilidades, né? Aquela sensação horrível de perda de tempo. Ah, eu devia ter feito isso. Ah, eu devia ter feito aquilo. O próprio Chico Xavier também tinha essa sensação. E ele falava, o sentimento pior que existe no ser humano é a sensação de tempo perdido. Pô, se Chico Xavier está falando isso, com mais de 20 mil obras psicografadas, 20 mil cartas, conforme está nos relatos, mais de 70 anos de mediunidade. Você imagina a gente. Mas é por que isso, essa proporção, essa desproporção? É porque quanto maior o conhecimento nós vamos adquirindo, mais o nosso sistema de cobrança aumenta. Porque nós nunca pensamos assim, é por isso que muitas pessoas às vezes preferem não saber, mas isso é de forma errônea. Eu não vou saber de muita coisa, não, porque é para mim não ficar assumindo muito compromisso. Mas não adianta. A gente vai evoluir o pensamento de qualquer jeito. Se não for para um lado, vai ser para o outro, não é? Então, o temor da morte tem a ver com o receio do que encontraremos do outro lado. O temor da morte não é muito você ir embora daqui. Para onde eu vou? Tal, não. O que será que eu vou encontrar lá? Quem será que eu vou encontrar lá? Se a gente fizer uma analogia rápida aqui, a gente evita certos lugares dependendo das pessoas, não é? Muitas vezes as pessoas... Você vai numa festa? Vou. Vai na casa do fulano. Mas quem vai estar lá? Vai ter fulano. Então não vou não. Fulano vai, A gente faz isso. Então, criar problemas com as pessoas significa perder a liberdade. E a pior coisa que tem é a gente perder a liberdade. Você não poder estar nos lugares porque algumas pessoas estão. Você não poder ir no lugar, ir numa festa, e sair, ir para algum lugar, porque alguém ligado a outra pessoa que você gosta, talvez também, vai estar lá. Mas eu não posso ir não, porque eu tive um problema. Problemas todos têm. Agora, soluciona, resolva. Não é? Vá ter com o teu irmão enquanto é tempo. Jesus disse lá no Evangelho. Para que ele não te entregue ao juiz. Ou seja, não é ele entregar ao juiz, a nossa própria consciência nos entrega. Ela mesmo nos cobra. Não é? E na pergunta 730, desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor, o que nos livra dos males desse mundo, sendo mais de se desejar do que se destemer,
Porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão. Por que a gente tem tanto horror? Eu tenho até um amigo lá no Fraternidade, lá o Miraldo. Ele, não, eu não tenho medo da morte, não. Eu tenho horror da morte. A gente morre de rir. Mas é natural que ele pense assim, né? Ele está filmando aqui. Beijão para o Miraldo aí, grande amigo. Então, é muito interessante, porque esse horror é porque eu tenho receio de sair do mercado sem ter comprado tudo que eu preciso. É mais ou menos isso. Se a gente parar para analisar, é porque a gente sempre acha que tem coisas a fazer. Isso é que nos gruda aqui. A gente quer ver como é que as coisas vai terminar, como é que vai ser o fim da novela, como é que vai ser poxa, mas meus netos, os meus filhos. Não é? A gente pode observar muito bem que os grandes missionários, né? Aí vou citar aqui Chico, Divaldo Franco, eles não têm família, não tiveram família, justamente por causa disso. Embora o Divaldo registrou 650 pessoas, né? Mas ele procurou a vida inteira não ter esse tipo de compromisso, porque isso é muito sério. Porque nem todas as pessoas estão preparadas para ter compromissos assim, né? Ó, Cássia, não é para você isso não, tá? Não, vai dar problema. Em casa, né? E principalmente quando a pessoa está com alguém que não está no mesmo caminho dela, e que é difícil. Porque você chega num lugar, você, vamos lá em tal lugar assim, não estou falando só em casa espírita, não. Não vou não, vai, entendeu? Aí fica aquela incompatibilidade, vai me deixar aqui, não é? A gente cria algumas amarras complicadas na nossa vida, mas são provas, tá? São provas de resistência. Será que você vai mesmo? Porque é muito fácil ir quando a esposa vai junto, que maravilha. E quando não vai? Aí que a nossa fé é testada, né? Já o dissemos, os espíritos respondem, já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. A gente cuida da nossa vida, é por isso que a gente tem esse sentimento, esse instinto de se cuidar, é justamente porque a gente quer fazer tudo aqui. Esses processos de ansiedade que a gente tem, esses excessos de futuro, também é causado por isso. Você tem aquela sensação, vim aqui, está faltando alguma coisa. É como se aquela sensação de que tem alguma coisa para fazer, mas não sabe o que é. É porque a gente não tem acesso à folha de serviço, a gente planejou lá. Mas a gente sabe que a gente precisa resolver as coisas. Mas como é que eu vou saber então o que é? Está no Evangelho. Mas eu tenho que ler o Evangelho quantas vezes? Toda hora que a gente lê, a gente interpreta de forma diferente. Porque as parábolas, elas não estão ali figuradas de forma nominal. Elas são histórias, elas são comparativos. Cada vez que a gente lê uma parábola, a gente interpreta de uma forma diferente. E isso é muito natural. E cada forma diferente que a gente lê, a gente está com outro pensamento, a gente chega a uma outra conclusão. E se tiver num estudo em grupo e que alguns derem alguma opinião diferente, aí fala, poxa, eu não tinha lido dessa forma. Eu fiquei encantado com a parábola dos 2 filhos. Porque eu aprendi no catecismo que era a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele foi lá, ele gastou tudo, tal, e voltou, né? Eu achei, quando chegou na doutrina espírita, é a parábola dos 2 filhos. Fala, mas é mesmo, né? Mas não era o filho pródigo? É, os 2 filhos. Aí, uma palestra que eu assisti, o rapaz falou assim, olha, eu não presto atenção no filho pródigo, não. Eu estou preocupado com outro irmão. Eu fui ler no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo,
as interpretações, e eu observei que é mais interessante observar, ficou mais interessante observar o comportamento do irmão que ficou perto do pai, e não o que foi embora. Porque o que foi embora, ele errou e cumpriu todos os caminhos. Ele sentiu vontade de se deserdar, sair fora, né? Pegar a parte dele e ir embora, né? Fez tudo errado lá. Teve uma hora que acabou o dinheiro, acabou tudo, ele arrumou um serviço, o serviço era pior do que os funcionários do pai dele. Ele se arrependeu e voltou. Então, resolveu o seu problema. Ele voltou, pai, ó, eu estou aqui, não vou reivindicar nada. Mas e o outro irmão que ficou chateado? Poxa, pai, você nunca matou um novilho, um bicho pequeno para mim, comemorar com meus amigos, agora você manda matar o boi cevado? Porque naquele tempo era assim, se era um bichinho, a gente chama de bicho de 2 pés, que é uma galinha e tal, é para uma casa. Naquele tempo era assim. Se fosse um cabrito, era para os parentes dali da aldeia. Eram aldeias, era por lugares muito pequenos, paragens. Quando era o boi, era para todo mundo. Era um simbolismo. Aquele povo sempre trabalhou com simbolismo. Os judeus, eles têm muito essa coisa do simbolismo. Jesus veio para quebrar esses rituais que eles tinham, tá? Então eu achei muito interessante a história, a interpretação diferente do filho pródigo. Então vamos continuar aqui. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente, ele se entregaria ao desânimo. Porque o desânimo, ele tem ligação direta, né, com a... Deus lhe deu o instinto de conservação e esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente, ele entregaria ao desânimo. Porque você tendo uma vida longa, você cuidando da sua vida, você tem mais ânimo para resolver suas coisas. Você não vai se entregar ao desânimo, né? A voz secreta que o faz repelir a morte e o impulsiona a fazer alguma coisa pelo seu próprio adiantamento. A voz secreta que o faz repelir a morte o impulsiona a fazer alguma coisa pelo seu próprio adiantamento. Quando um perigo o ameaça, ela o adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe deu e concede o tempo que Deus lhe concede. Mas geralmente o homem ouve mais a esse temor do que o objetivo natural imposto pelo Criador. Geralmente, quando o perigo aproxima, é que a gente tem assim um impulsionamento de fazer alguma coisa. São lições. Por exemplo, a pessoa tem um problema de coração, aí é hospitalizado, ele muda o pensamento. E, poxa, a partir de agora eu vou pensar diferente sobre a vida, vou realizar mais coisas. Essa sensação da vulnerabilidade é que nos impulsiona também, né? E quem aqui já teve a sensação de que escapou da morte? Quase todo mundo, né? Uma queda em casa ou na rua, no trânsito, uma colisão, atropelamento, no trabalho, um acidente de trabalho, né? Escapou de um perigo ou violência, aquela sensação de quase. Só o fato de estarmos vivendo é sinal de que precisamos, querendo ou não, confiar no Criador. A pessoa às vezes não acredita em Deus.
mas será que esse negócio de Deus existe mesmo? Será que quando a gente desencarna ou muitas vezes morre, será que acaba tudo? Mas a gente sempre confia na vida. A gente sempre quer viver mais. A gente sempre acredita que tem mais alguma coisa, não é? Então, só o fato da gente estar aqui, só o fato da gente se entregar a um sono, a gente está às vezes em casa, aí dorme, sem saber se vai acordar no outro dia. A gente tem que dormir, não é? É confiança. A gente está aqui porque a gente confiou no Criador, a gente confiou na criação. Porque estar preso nesse corpo físico é um desafio. Porque a gente nesse momento não pode sair de onde a gente está. Eu quero sair do corpo agora aqui. Não é assim. Você tem um compromisso. É por isso que a doutrina espírita ela nos chama a responsabilidade, e muitas vezes uma responsabilidade pesada. Porque a gente sabe aqui que nós somos responsáveis por nós. Não tem aquela coisa de algumas outras denominações que falam assim, Jesus vai te salvar. Não, Jesus vai te salvar, claro. As palavras deles trazem a salvação. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que aceitar. É a nossa fé que vai nos curar, conforme ele dizia. Não é? No livro Céu e Inferno, o livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, publicado em 1865, foi dividido em duas partes. Doutrina e exemplos, né? Doutrina é a parte teórica, que já existia, e os exemplos, que é a parte prática. Kardec usa o título em duas partes para deixar claro o propósito da obra. O Céu e Inferno é uma referência às concepções tradicionais religiosas sobre o destino da alma após a morte. A justiça divina, segundo o Espiritismo, esclarece como a justiça de Deus se manifesta à luz da doutrina espírita. Se nós chegamos aqui com o nosso corpo formado juntamente com as nossas tendências, essas tendências já existiam conforme o nosso espírito estava no momento lá da erraticidade, desse intervalo de reencarnações. Então ele é formado de acordo com o material que nós temos. Então todas as nossas culpas, todos os nossos desafios, todas as nossas inclinações, elas já nascem conosco. Cada um tem as suas. Cada um tem o seu caminho já percorrido. Nós somos resultado agora de tudo que nós já fomos, de tudo que nós já fizemos. Não é? Por que Kardec usou esse título duplo? Dialogar com o senso comum religioso, pois a maioria acreditava no céu e inferno como locais fixos. Apresentar uma visão racional e progressiva. É que no Espiritismo, céu e inferno são estados de consciência e a justiça divina é educativa, não punitiva. O céu e o inferno, eles são educadores do espírito. Eles não são punições. O inferno não é uma punição, não é um castigo. A gente acostumou até com a parte da cultura, né? A gente fala, vai para o inferno, manda o outro ir para o inferno, como se fosse um local. Você vai ficar lá, queimando lá, pulando lá dentro de uma panela, sei lá o que é. Minha mãe falava que era um caldeirão, que você ficava lá fritando lá, aí porque tinha o garfo, né? É um negócio, é uma cultura muito doida, né? Mas tudo bem. Mostrar o contraste entre dogma e razão. Porque enquanto religiões falam em condenação eterna, o Espiritismo fala em reabilitação e evolução da alma. Reabilitação e evolução da alma. É uma escola.
O céu e o inferno é uma escola. Olha que interessante. E na parte 1, né, doutrina, análise filosófica e moral, medo da morte. Kardec discute o medo da morte como um reflexo da ignorância espiritual. O medo da morte é uma ignorância espiritual. Na verdade, todos os medos faz parte de um processo de ignorância. Tem um menino na loja lá, que ele tem medo de choque. Aí você pega um fio encapado. Bom, cara, bota a mão nesse fio aqui. Não, vou levar choque, mas está encapado. Ou seja, o medo, ele é cego. Ele não pensa. Você tem medo das coisas e você não sabe o motivo. Não é? Então ele fala que o medo, né, de qualquer coisa, né, mas ele coloca aqui da morte, é um reflexo da ignorância espiritual. É um reflexo do não saber. A ignorância é o não saber, tá? O Espiritismo mostra que a vida continua após a morte, o que traz consolo e esperança. E aí vem a justiça divina. Deus é infinitamente justo e bom. O céu e o inferno não são punições eternas, mas consequências naturais dos nossos atos. Se Deus é infinitamente justo e bom, como é que Ele vai colocar a gente numa armadilha, numa cilada dessas? Ele não vai fazer isso. Na verdade, somos nós que construímos o local para onde iremos ir. Não, local que já estamos. Não é? Inferno e penas eternas. Kardec refuta a ideia de penas eternas. O espírito, ele tem o seu momento de dificuldade e ele sai desse momento de dificuldade à medida que ele toma consciência de algumas situações. A gente vê muito em reunião mediúnica isso, né? O espírito chega nervoso, bravo, reclamando, né? Obsidiando, perseguindo alguém, querendo se vingar de alguém. E à medida que ele vai entendendo isso, ele vai se tranquilizando, ele vai entendendo que a vida não é assim, não é? O sofrimento pós-morte é temporário e proporcional aos erros cometidos, com o objetivo de corrigir e educar o espírito. E aqui tem céu e recompensa. O céu não é um local físico, é o estado de felicidade da alma em paz com a consciência. O progresso moral e espiritual leva à elevação e bem-aventurança. Aqui nessa parte aqui do céu não é local físico, estado de felicidade, mas o estado de felicidade da alma em paz com a consciência não significa que a gente também vai desencarnar e vai ficar lá tranquilo. Eu fiz tudo certinho. Não. A gente sempre cobra uma evolução nossa. Todo mundo quer andar para frente. Ninguém quer estacionar. Não consegue, né? Mas essa cobrança, se ela for dentro de um princípio de compreensão, a gente vai descobrir, a gente vai entender que aos poucos. Você não pode subir uma escada de 15 degraus com um pulo só, ou 3. Você vai ter que subir devagar, degrau por degrau. Mesmo que eu me cobre muita coisa, eu preciso entender que tudo é gradativo. Mas eu tenho um fulano de tal ali, o Divaldo Franco chegou lá rapidinho, como é que... Peraí, eu não sei quanto tempo ele tem na minha frente, espiritualmente falando, tá? Não estou nem falando de idade biológica. A gente não sabe a idade espiritual de cada um. Também é uma outra situação que a gente tem que observar, não é? Porque a gente pensa assim, mas fulano de tal, nossa, cara, só pensa nisso aqui. Pô, cara, você não sabe a idade espiritual dele.
Teve uma vez que eu andei assim, falei, pô, nossa, tem tanta coisa errada nesse mundo, né? Nossa, olha para um lado, olha para o outro, uma bagunça. Né? Principalmente lá onde eu morava, na Baixada Fluminense. Aí eu olhava, nossa, bagunça, poste, cheio de fio, que horror esse lugar feio. Aí eu olhava aquilo com uma revolta. Quando eu conheci a doutrina espírita, né, eu passei a entender o seguinte: o que está acontecendo? Então acho que eu que estou no lugar errado. Já que eu sou tão bom assim, eu era para estar em Júpiter. Tem alguma coisa errada comigo. Ou seja, o desequilíbrio de quem pensa assim é o mesmo de quem vive lá também. Então eu também tinha os meus ajustes a fazer. Então quando a gente pensa que o mundo está muito ruim e nós estamos perfeitos e ficamos revoltados, é porque a gente também não está bem. Eu tive que chegar a essa conclusão. Porque se eu estivesse bem, eu acharia tudo maravilhoso, por pior que tivesse. Mas não. Ao momento que eu estou revoltado, estou triste, não estou gostando daquilo que eu estou vendo, eu já me desequilibrei. Então minha perfeição foi para o espaço. Ela se destruiu. Não sou tão perfeito assim. Porque se eu estou desequilibrado, eu não estou bem nem comigo mesmo. Quanto menos com o local que eu estou. Né? E reencarnação é um mecanismo de justiça e aprendizado da alma. Cada vida é uma oportunidade de reparação e evolução. Cada vida é uma oportunidade de reparação e evolução. Ou seja, eu não consigo pular vários degraus numa vida só. Imagina, eu tenho que ter várias existências. Isso é maravilhoso. Olha quantas chances, quantas situações diferentes eu tenho para experimentar. Ah, mas na outra encarnação eu quero vir rico, muito dinheiro. A gente repele a riqueza. Tá? Inconscientemente a gente repele a riqueza. Quando a gente fala, quem me dera, já repeliu. Quem sabe um dia, se eu pudesse, se eu tivesse, todos esses termos condicionantes, eles negam aquilo que a gente quer, ou aquilo que a gente precisa, ou aquilo que a gente almeja. Mas isso é natural. Porque quanto mais você tem, mais você vai se cobrar. Quanto mais você tem, maior a capacidade de fazer e maior a cobrança de não ter feito. Isso acontece muito. Tá? Então, indiretamente, a gente não quer, dentro de um parâmetro aqui bem consciente, falando com vocês, a gente não quer saber muita coisa, não quer ter muita coisa, para não se cobrar muita coisa. Isso é muito natural, só que está lá escondidinho dentro da gente. A gente não explicita, não fala isso para as pessoas, mas a gente fica meio... Eu descobri isso quando eu tive hepatite C. Eu comecei a pesquisar, eu pegava os meus exames, com pressa de saber antes de mostrar para o médico também não ia me explicar muita coisa, ele olha o exame, fala que se está bom ou ruim, ele não vai ficar te dando aula de hepatologia. Aí eu ia lá, aí eu consultava no celular. O que é esse marcador aqui, isso aqui, isso aqui? Nossa, quando eu via, eu falei, nossa, eu estou muito mal. Nossa, meu marcador está horrível. Aquilo me dava uma... Aí tinha hora que eu fechava o celular, não quero saber não. Porque o saber muito nos faz sofrer. Olha que tristeza. E ainda bem que eu não sabia. Falei, Deus está me dando a oportunidade de não saber. Eu vou ficar pesquisando aqui, o meu astral está indo lá embaixo, então eu vou parar de olhar um pouco. Né? Agora que ela está sabendo disso aí. Então tinha coisa que eu lia que eu ficava triste. Entendeu? Kardec apresenta 64 comunicações mediúnicas reais em 6 grupos. Kardec também trabalhava a beça.
ilustrando os estados da alma após a morte. E naquela época, no século XIX, com caneta tinteiro, escrevendo após o jantar, à luz de velas, ele fez esse trabalho aqui. Gente, que doideira. Espíritos felizes, almas em paz, isso é tudo um resumo, tá, gente? Almas em paz, resultado de vidas virtuosas e dedicadas ao bem. Espíritos sofredores, sofrem por sentimentos como egoísmo, inveja, apego material ou omissão no bem. Espíritos arrependidos, reconhecem seus erros e demonstram vontade de reparação. Espíritos endurecidos, esse é um mal barato, né? Negam suas faltas e resistem à mudança, permanecendo em sofrimento moral. Mas vai ter uma hora que ele vai ter que, porque evolui pelo cansaço. Muitas vezes a gente não evolui porque, eu decidi agora, vou ser uma pessoa de bem. Não, eu cansei de me atormentar a cabeça. Cansei de ter raiva do Leonardo. Não, desistir. Não tem jeito não. Tá bom, tá. Não. É assim que a gente evolui. Senão não vai. Né? Espíritos criminosos sofrem com grande dor moral por crimes graves contra a vida e a sociedade, mas têm chance de reabilitação. Vai vir tendo que ajustar tudo. E vai... Aí tem aquela história do Lulu Santos, né? Eu não pedi para nascer. Não, ele não vai pedir, não. Ele vai implorar para voltar, para consertar. Porque foi o estrago, a mente dele ficou com o estrago que ele fez. Não é? Espíritos em expiação terrena sofrem encarnados por escolhas de vidas anteriores, para aprendizado e regeneração. Está até ligado com os espíritos criminosos. Eles sofrem encarnados pelo que eles fizeram. Mas pediu para vir, tá? Dessa coisa, vou te castigar, você vai lá. Não, é uma concordância também. Mas é compulsório. É compulsório porque ele ficou, não sabia se ficava em cima do muro, tal, alguém botou o pé lá e pum. Às vezes até a mãe dele lá, desencarnada, quando ele vai, danado, resolve o teu problema. O próprio Emmanuel uma vez chegou para o Chico Xavier e disse, Chico pediu para abandonar, me deixa em paz, eu não quero mais saber desse negócio, porque ele era muito rechaçado, né? Com as coisas que ele falava, que ele fazia, que ele escrevia, as cartas psicografadas, isso é fraude, é mentira. Ele uma vez resolveu que abandonar tudo. Ele anunciou até a aposentadoria dele, tá? Na década de 70. E Emmanuel olhou para ele, meu filho, começou agora, vai ter que terminar. Ele, não, mas eu não quero mais saber disso. Meu filho, a minha evolução depende da sua. Olha que coisa. Então, nós estamos num emaranhado espiritual, tá? Não é bem assim, eu faço o que eu quero da minha vida. Não, não é assim não. Se o estrago foi coletivo, o conserto também tem que ser. Não tem esse negócio de, eu fiz sozinho, eu vou vir sozinho. Não, tem os cobradores. Tem os que cobram, os que foram prejudicados por nós. E é tudo muito natural, tá? Não tem essa coisa, como é que pode ter sido assim? Não. É vida. São escolhas naturais que nós fazemos. Estamos num mundo de provas e expiações. Um mundo de transição. Né? Cada um é artifício do seu próprio céu ou inferno. Deus não pune, educa. O sofrimento é instrumento de regeneração, não de condenação. O sofrimento regenera. O sofrimento, ele é uma resistência
a aceitação daquilo que precisa ser mudado. O que nos faz sofrer não é o problema, é a resistência que nós oferecemos em resolver o problema. Tanto que tem problemas que a gente resolve, que bom, resolvi. Mas tem coisas que a gente fica relutando, aí fica sofrendo, não é? O inferno é o remorso eterno, enquanto não houver arrependimento. O céu é a alma em paz com a sua consciência. A justiça divina se manifesta pela misericórdia e pela reencarnação. O céu e o inferno não são destinos eternos, são experiências interiores que refletem o que cultivamos na alma. Experiências interiores, são coisas que estão dentro de nós que muitas vezes a gente nem sabe. A maioria delas a gente não sabe. E é bom que não saibamos, tá? Porque senão fica igual o diagnóstico lá do exame que eu fazia da hepatite C. Eu vou ficar desesperado. Então é melhor não saber. Não é? Porque a gente faz muito estardalhaço também. O ser humano, ele cria, porque diante da cultura, dessa dificuldade toda, a gente pode criar problemas. Não é? O céu, consciência de paz, em paz, inferno, consciência em conflito. Não é nem a consciência do mal, está em conflito. Porque Joana de Ângeles diz, o mal não existe. Né? A ausência do bem já é o mal. Está lá no Livro dos Espíritos. Né? Não fazer o bem já é o mal. Então o mal é aquilo contrário. O próprio contrário do bem já é o mal. E é tudo transitório. O inferno ensina. A dor moral, a culpa e o remorso são sinais da alma clamando por mudança. Que barato. O sofrimento é mestre, mas só educa quando aceitamos aprender. Se a gente não aceitar aprender, cadê o mestre? Não existe. Não é? O céu não se herda, se conquista. Cada ato de amor, compaixão e verdade é um degrau rumo à paz interior. É uma conquista lenta, tá? Não é uma conquista rápida, não. É bem lenta. E a nossa aceitação, a nossa concórdia com isso é que vai nos trazendo cada vez mais lucidez. O bem praticado é a luz que acende o céu em nós. O céu e o inferno são estados da alma. Não espere morrer para entrar no céu ou no inferno. Tá? Eu vou para o céu e o inferno só quando eu desencarnar. Não. Você já está onde a sua consciência habita. Você só vai continuar. A desencarnação não é uma continuidade do espírito? Você vai continuar. Então, nesse momento, nós já sabemos, cada um de nós, de forma razoável, como é que a gente vai estar. Claro que aquela situação de você ir até aqueles que você tem problema e reaver, vai te trazer tranquilidade. É menos um problema, porque você não vai ter corpo para vir aqui. Agora tem que fazer uma psicografia, porque me perdoa pelo que eu fiz. Perdão, perde logo agora. A vantagem de estar encarnado é que você tem a pessoa na sua frente ali, ó. Você pode chegar até a pessoa, seja quem for, seja que espírito que esteja naquela pessoa. E desencarnado. A sintonia é assim, ó. É completamente diferente. Os encontros são depende de muitas permissões. No livro Há 2000 anos, Emmanuel, para conseguir falar com Lívia, sua esposa, Emmanuel, que é o Públio Lentulus, o senador no tempo de Jesus, ele desprezou Lívia, sua esposa, por 25 anos.
Para ele conseguir falar com Lívia, que está no plano superior, ele tem que pedir licença e subir, e ela ainda tem que descer também para falar com ele. Ah, mas quando morreu, eu peço perdão para Cássia. Eu dou um jeito, sei lá onde ela vai estar. E se você não encontrar? Não é? Naquele livro Renúncia também tem isso. Onde? Mas vou reencarnar com fulano. E o fulano, onde é que está? Não sei onde está, como é que eu vou fazer? Eu quero reencarnar, mas ele... Aí perguntou para o mentor, para o amigo espiritual. Você sabe onde ele está, não sabe? Sei. Você pode me dizer? Não. Ou seja, estava longe. Não é? E aqui está todo mundo perto. É só pegar um ônibus, pegar um táxi, um avião, um Uber, qualquer coisa, ou bater na outra casa, ou mandar uma mensagem no Zap. Olha como é que é fácil. Não é? O que você sente hoje é o reflexo do que você escolhe viver. É a nossa cachorrinha, a Meg. Ela teve que arrancar os dentes, né? Que ela teve problema de tártaro. Aí tivemos que comprar esse negocinho que bota, né? Chama de abajur. E ela ficou muito agitada com esse negócio, que ficava balançando na cabeça, queria tirar. Eu fiquei olhando para ela, sempre engraçada. Quando a gente tá... Isso é pro bem dela, é para ela não... Porque se ela arranhasse a cirurgia, ela tinha uma hemorragia, a gente tinha que correr lá para Rio das Ostras, onde ela foi operada, e dá um trabalho danado. Ela ia morrer. Aí botamos isso aí. E ela ficou... Quantos dias? 20 dias com esse negócio? Bastante tempo. Nós, muitas vezes, temos esses instrumentos em nós, no nosso comportamento, na nossa vida, no nosso pensamento, limitações diversas. Para quê? Para o nosso bem. Para a gente não estragar tudo. Já notou quando a gente discute com uma pessoa muito querida, dá branco? A emoção, ela fica tão forte que você gagueja. Quando você vira as costas, você fala assim, mas eu devia ter falado isso, eu devia ter falado, mas por que eu não falei? Travou. Sabe o que é isso? Misericórdia divina. Dá branco nele para ele não falar besteira. Aí você sai como perdedor. Pô, sai perdedor. Meu Deus, eu não podia ter falado isso, podia ter falado... Não, fica quieto, você perdeu. Ótimo. Menos um problema na sua vida. Olha que beleza. Angariou menos um problema. Aí a gente não tem o conhecimento disso, aí agora vai pedir uma revanche. Vou lá de novo agora, porque agora eu vou falar isso, falar aquilo. Não fala não, deixa pra lá. Fica quieto. Bebe um copo d'água e não engula a água. Não é assim que ensinaram lá no livro nosso lá? Pois é. As limitações, por vezes, fazem parte da sabedoria divina. Eu botei outra foto dela. Tá. Então, conclusão aqui, a alma amadurece entre o fogo da dor e a luz do amor. Esse estudo foi baseado no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Gratidão pela atenção de todos, tá? Que Jesus nos abençoe. Bom. Muito bem. É com satisfação e com alegria que a gente estamos com as almas jubilosas, né? Por essas palavras de reflexões que possamos guardar e em alguns momentos da nossa vida elas nos serem uma batuta, nos servirem de apoio. E assim, como disse no início, a espiritualidade já se encontra muito, né, cuidando de cada um de nós. Quando nós pensamos em vir para cá, aqui eles já se encontram
E agora nós chegamos ao momento do passe, logo após a prece aqui de encerramento, dita pelo nosso irmão Caetano. Só que eu pediria, em virtude de estarmos com o número de pessoas que aplicam passe reduzido, que fosse ao passe somente aqueles que sentem absoluta necessidade de receber essa benéfice. Pois sabemos que a prece já é um passe. É só nós nos introspectar, voltar para dentro de cada um de nós mesmos. E vamos então receber a espécie de passe coletivo. Mas estaremos ali à disposição de quem necessitar de receber o passe. O Caetano, por gentileza, pode fazer a prece de encerramento. Amigo Jesus, Divino Mestre das nossas almas e das nossas vidas, queremos nesse momento agradecer pela bênção de estarmos na noite de hoje, aqui nesse recanto de paz, de tranquilidade, onde todos nós aqui aprendemos um pouco mais sobre a nossa querida e amada doutrina espírita. Os esclarecimentos do nosso irmão Allan Kardec, os espíritos melhores, juntamente com o auxílio de vários irmãos médiuns que compuseram e compõem o trabalho da nossa doutrina. Que a gente possa estar sempre imerso nessas mensagens tranquilas de amor, de consolo e de paz. Queremos agradecer também pelos mentores da casa, pelos amigos, amores e mentores de cada um aqui presentes, pelos nossos irmãos também desencarnados, presentes nessa reunião. Agradecemos, Senhor, pela bênção da vida. Que a gente possa, ao final, levar para os nossos lares todas as sensações benéficas e tranquilas desse ambiente. Que a gente possa abraçar os nossos queridos do lar. Que a gente possa silenciar a nossa voz nos momentos difíceis. E que a gente possa estar sempre equilibrados e tranquilos diante das situações mais difíceis. Obrigado, Senhor, pelo estudo da noite, pela presença amiga dos nossos irmãos, e que assim seja. Graças a Deus.